Boa noite, irmãos. Que a paz do Mestre permaneça conosco nesses momentos de reflexão. Peço licença aqui para a gente iniciar, tá? Com uma pequena narrativa que for encontrada nos pertences de Kardec, alguns anos após seu desencarne. E hoje faz parte e é a última comunicação que se tem notícia no livro Obras Póstumas, que se chama Um Caso de Segunda Vista. Na época foi publicado como uma página inédita de Allan Kardec, que dizia o seguinte: uma médium, Kardec, uma pessoa sempre reservada, não divulgava o nome dos médiums, denominou a senhorita Vi, era dotada de notável segunda vista, que é o dom mediúnico, de conseguir enxergar além, enxergar outros lugares. Ela vai até Paris para encontrar Allan Kardec, ter com ele algum diálogo, alguma conversa. Entretanto, chegando lá, ela não o encontra. E a doce Amélie Boudet, esposa de Kardec, pede então que a médium, já sabendo da sua dotação da segunda vista, se transporte em espírito até onde o mestre estava ali, o codificador, para poder vê-lo. A médium então se põe em bela concentração e descreve a sua visão. Vejo-o sentado num aposento muito iluminado, no pavimento térreo. Descreve a visão tão belamente, dizendo que há uma luz tão singela adentrando a janela, que deixa o lugar particularmente agradável e aconchegante. Ele está cercado por uma multidão de espíritos muito elevados que o inspiram. Um deles, em particular, parece ser especialmente superior a todos os demais, sendo-lhes, inclusive, objeto de deferências. Amélie Boudet, então, pergunta: acaso percebeis a natureza do trabalho, sem saber também ela o que Kardec estava a fazer? Vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções. Um dos espíritos, este que segurava, mostra o que acha dito na capa do livro. E se lê: o Evangelho. O Evangelho, que em grego quer dizer a boa nova, a bela lição. E é esta lição que nós estamos a estudar aqui, todos os sábados. E hoje, em especial, um capítulo que talvez seja um dos menores do Evangelho. Mas não por ser o menor, é de pouca importância. E em sua última parte, ele traz o Espírito de verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Promessa do Mestre Jesus, cumprida no Consolador prometido. Mas o que o Espírito de verdade nos traz? Primeiro, quem pode ser o Espírito de verdade? Não só Jesus, mas como todo o princípio de sua doutrina, toda a sua lição, todo o seu amor. Trago em mensagens, em 6 instruções. Foram ditadas a Kardec em 1861, em Paris. Sendo a primeira, que o Espírito lhe diz: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Os filhos de Israel somos nós. Nós que tantas vezes caímos e padecemos, subimos e descemos as escadas de Jacó, nos traz a verdade. E nos diz também: espíritas, amai-vos, este o primeiro mandamento. Instruí-vos, este o segundo. Jesus nos diz: primeiro, amar.
depois instruir. O que isto quer dizer? Que o conhecimento humano, ele só pode se dar por completo pela lei de amor. Toda a ciência que nós temos será completa o dia que se deixar de se ajoelhar ao acaso e passar a entender que a lei maior é a lei de Deus. Uma terceira instrução: venham instruir e consolar os pobres deserdados. Eu, o jardineiro divino, cultivo vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Aonde está gravada a lei de Deus? Na nossa consciência, dentro de nós. A quarta instrução: estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Kardec, apóstolo de Cristo, retira o véu de todas as parábolas, de todas as histórias, de toda a confusão da nossa própria vivência, trazendo em palavras mais claras a lei, o ensinamento e o amor de Cristo. A quinta instrução: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. A cura da alma, por consequência, a cura do corpo, a cura da consciência, a cura das existências. É uma cura maior. Ela não é simplesmente material. Ela advém da nossa limpeza espiritual, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Por isso que a doutrina espírita, ela pede sublimação. Sublimação, não no sentido de ser perfeito neste mundo, já dito aqui ser ainda de provas e expiações, mas ser perfeito nas pequenas coisas que nos cabem, nas nossas responsabilidades do dia a dia, não só no trabalho, como em casa, como na vida social, como no trato com o desconhecido, e principalmente, talvez, com os nossos familiares. Dentro de casa que nós temos talvez as maiores provas, os maiores resgates. Vinde a mim todos vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Vós que sofreis, todos nós, um sofrimento às vezes contido, reprimido, ele convida a todos nós. A sexta instrução: tomai por divisa estas duas palavras: devotamento e abnegação, e sereis fortes. Devotamento, como naquela parábola do jovem rico, que fora convidado a largar tudo o que tinha e seguir o mestre, e padeceu. A abnegação dessas duas figuras que nós vemos, que por diversas vezes deixaram de viver suas próprias vidas, suas próprias vontades, ou, em casos extremos e de amor profundo, as suas próprias necessidades, para se entregar ao bem maior, à lição maior do Cristo: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nestas 6 reflexões, ele ainda faz um apelo. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Ele não pede ainda
que entendemos, que aceitássemos, mas que apenas escutássemos. Sabendo da nossa limitação, do nosso orgulho, que primeiro escute, antes de refletir, antes de julgar, antes de descartar. Escutam. Em resumo, o que são essas 6 mensagens? Revelar a verdade, instruir por meio de seu apóstolo. Nós vimos aqui, em 4 capítulos. No primeiro, não vim destruir a lei. Kardec revela que a ciência e a religião buscam a Deus, e só quando uma deixar a sua dureza e a outra deixar, por vezes, o orgulho e a fantasia, que se chegará a uma redenção total. Que o reino de Deus não é este mundo, e este mundo não é o mundo carnal, é a pátria espiritual. Que não há somente esta morada, há várias, diversos mundos, diversos orbes habitados, diversas escalas de mundos de espíritos. Que a pergunta que a ciência tanto faz fora respondida no momento da criação. Não estamos sós, nunca estaremos. Estaremos sempre ou ligados ou na presença de outros. E que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não viver diversas vezes, para poder aos poucos depurar-se, entender a lei. E aquele apelo de escutar, que possa ser entendido, compreendido, aceito. Ele diz que traz a luz e o consolo, e é o médico das almas. O médico é aquele que te dá o diagnóstico, por mais doloroso que ele seja. E ele deu. No capítulo 5, nós vemos que todas as nossas dores não são em vão. Elas têm uma causa, que pode ser uma causa atual, ou pode ser uma causa anterior. E que muitas das vezes, as dores que nós temos são pelo nosso orgulho e a nossa falta de resignação. Resignar não quer dizer abaixar a cabeça e se deixar levar. É aceitar o seu fardo e, através dele, fazer um degrau para que se possa subir além. E ele traz um remédio. O remédio, nós vimos este mês. O jugo leve. O que é o jugo leve? Jugo, aquele aparato que se coloca nas costas de um boi, para que ele possa puxar a carruagem. O jugo do Cristo, ele diz, amar, amar e amar. Indistintamente, acima de tudo. Infelizmente, nós ainda aqui não conseguimos definir o que é amar. A nossa existência, a nossa capacidade ainda não nos permite. Mas ainda assim Jesus insiste, ame. Que seja um amor fraterno, um amor de pai para filho, de irmão para irmão, mas ame. E ele aponta um caminho. Neste momento, eu peço a licença dos senhores também, e das senhoritas, para trazer aqui uma reflexão que advém de uma história infantil. Lewis Carroll, um dos maiores escritores de sua época,
faz a sua personagem Alice adentrar um mundo hostil. E no meio do caminho, ela encontra um gato. Desesperada para sair daquele lugar, Alice pergunta ao gato: o senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho que devo tomar para sair daqui? O gato lhe responde: isso depende muito de para onde você quer ir. Alice responde, de pronto: não importa muito. Eu apenas quero sair daqui. E o gato, então, calmamente lhe responde: então, qualquer direção lhe serve. Cristo sabia disso, que o nosso desespero de sair dos nossos problemas nos levaria a simplesmente tirar toda a razão e simplesmente buscar um caminho qualquer que seja longe de onde nós estamos. Mas não é isso que ele faz. Ele propõe um caminho. Ele é longo e é árduo. Ser pobre de espírito, ter puro coração, ser brando e pacífico, ter misericórdia, amar ao próximo, amar o inimigo, fazer o bem pelo bem, um bem desinteressado, honrar aqueles que nos colocaram neste mundo, dizer que fora da caridade verdadeira não há salvação, é o único caminho, e que o desapego aos bens materiais é fundamental, para no final deste caminho, nesta existência, neste mundo de provas e expiações, possamos dizer que somos perfeitos. Veremos mês após mês todas essas pedras, todos esses passos, e lembremos da instrução: escutai-o. Primeiro, escutar, para depois entender e, por fim, aceitar. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações hoje e sempre.